Hoje nós vamos falar um assunto muito legal, eu gosto muito. Nós vamos falar de comunhão, de união, de corpo de Cristo. Nós vamos falar do corpo de Cristo. Amém? Nós vamos só nos deter em 1 Coríntios, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 17. Vamos ler apenas alguns versículos no capítulo 11. Nós vamos falar sobre participar, manifestar e ajustar. Nós vamos falar sobre a ceia, ressurreição e o vínculo. Ceia, ressurreição e o vínculo. Participar, manifestar e ajustar. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, sendo igreja, num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo. Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra, diante do Senhor, e te pedimos, ó Deus, ajusta-nos naquilo que é necessário. Que o Senhor nos faça compreender os mistérios que há no Teu reino. São mistérios, às vezes, ocultos para nós, por sermos homens, pecadores, mas que, segundo o Teu Espírito, são revelados. Porque diz a Tua palavra que o Senhor é quem nos ensina. O Senhor levanta homens, mas quem ensina é o Senhor. Porque é o Senhor quem diz aos homens o que eles devem falar. Então, nós não estamos aqui para aprender ensinamentos de homens, profecias de homens, ideias de homens. A ideia do pastor desta igreja, não, Pai, não. Por favor, ó Deus, nós queremos aprender o que vem de Ti, os Teus mistérios. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos entender o que o Senhor tem para nós. Queremos entender onde temos errado, onde temos falhado, para cumprir, Deus, esse chamado que é Teu. Ensina-nos segundo o Teu querer. Que nós possamos estar de ouvidos atentos à Tua voz. Obrigado, Jesus, por tudo. E em Teu nome oramos. Amém. O que acontecia lá na igreja de Corinto? Essa é uma igreja que ela recebeu dons espirituais. Dons do Espírito Santo, dons espirituais. E eles começaram a usar do dom para dizer que eram muito demais da conta, que eram santos. E começaram a fazer comparações. E isso não acontece, ou aliás, isso não só aconteceu lá na igreja de Corinto, hoje nós temos essa ideia, essa mania, nós somos seres que gostam de fazer comparações. Nós comparamos roupas, nós comparamos carros, objetos, nós comparamos pessoas, nós comparamos o jeito de um falar o jeito de outro orar, nós comparamos a maneira de orar, que a pessoa ora, nós fazemos essas comparações porque somos humanos. É normal, por causa do pecado, nós fazermos comparações. Mas quando se trata de reino de Deus, as comparações elas têm que ir para o buraco. Elas têm que ser destruídas, elas têm que acabar. Não pode haver comparações. Por que não pode haver comparações? Não existem pessoas diferentes? Existem pessoas diferentes. Não existem pessoas com mais facilidade de falar e outras nem tanto? Existe. Não existem pessoas que têm facilidade de orar em público e outros nem tanto, né? Quando nós começamos aqui o ensaio do louvor, a gente tem aquela dificuldade. Ora você, né, Margarete? Ora você. E aqui é o único lugar que o pessoal corre de microfone e corre de... Tem lugar, não, deixa eu, só falta se matar para querer poder orar e falar, né? Mas aqui não, o pessoal gosta de correr e o pessoal fica meio que
vai você, não é? Então, as comparações, elas acabam destruindo o mover de Deus. Porque às vezes você precisa ouvir algo que não vem, às vezes, de alguém que fala muito bem, mas Deus está falando, às vezes, através daquela pessoa. Deus, às vezes, está falando através de uma criança. Deus está falando, às vezes, através de uma manifestação de alguém em alguma coisa, e às vezes nós estamos prestando atenção, ouvindo e vendo e olhando para o lugar errado. Então, aquela igreja de Corinto, ela precisava ser corrigida. Se você ler o começo do texto, Paulo vai falar que em algumas coisas ele louva, né? Ele elogia aquela igreja, porque é uma igreja que guarda bem a doutrina. E quando chega nessa parte, ele fala, nisso não vos louvo. O que acontecia? A ceia era uma ceia constante. As pessoas se reuniam e ali sempre tinham coisas para comer, tinham coisas para o pessoal experimentar, né? A gente geralmente faz a ceia uma vez por mês, até por causa dessa situação. Coisa que a gente também não tem dinheiro todo dia para ficar comprando coisa, toda vez que a gente se reunir, fazer alguma coisa. Seria muito legal, seria ótimo. Mas já pensou, todo culto que tem um lanche, todo culto que tem um frango, um churrasco, não tem como. Mas o povo vai ficar, né? Mas na igreja de Corinto, o que acontecia? Eles faziam os seus grupos, por comparação, por amizade, afinidade, então eles faziam os seus grupinhos. O pessoal trazia os seus banquetes e ali eles montavam os seus grupinhos e às vezes aquelas pessoas que vinham com necessidade, elas continuavam com fome, porque o pessoal fazia o seu grupinho e metia a mão nas carnes, nos vinhos, e tinha gente que saía até bêbado daquele lugar. E aí Paulo começa a ensinar para eles o que é a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é participar. Toda vez que você ouvir falar de ceia e de culto, é participar. O que é participar da ceia do Senhor? Hoje, nós estamos em culto participando da ceia do Senhor. Nós não participamos só da ceia do Senhor quando tem um pãozinho e um suco de uva. Não. O participar da ceia do Senhor não é um momento, uma vez no mês. O participar da ceia do Senhor é todo dia que a igreja se reúne. Ontem, na sexta-feira, nós estávamos na Janaína, nós estávamos ceando. Teve um lanchinho, estava gostoso daquela pastinha, mas não foi por causa da pastinha, né, Henrique? Estava gostoso daquele negócio, eu e Henrique mandamos ver na pastinha, o negócio estava nervoso lá. Mas não foi por causa da pastinha, porque houve comunhão e nós participamos do principal, que era a palavra do Senhor. Então, a ceia do Senhor, ela revela que o Cristo veio a este mundo e deu a sua vida. E nós tomamos disso para nós e participamos agora dos seus sofrimentos, da sua palavra. E não só participamos, como damos, como compartilhamos disso. Então, toda vez que você vier ao culto, você vai entender. Eu vim aqui participar. Eu vim comer do pão da vida. E eu não só vim comer do pão da vida, como eu vim dar do pão da vida. Eu vim distribuir aquilo que ele fez por mim. Ok? Até aí, tranquilo? Então, Paulo está dizendo para eles, vocês precisam participar da ceia do Senhor. Vocês precisam cultuar. A ceia, Jesus morreu. Quando Jesus morreu porque ele deu a sua vida por nós. O pão foi dado aos famintos, aos necessitados. Jesus morreu. Então esse pão agora foi partido e nós comemos deste pão, deste sofrimento de Cristo. Nós nos alimentamos do sofrimento de Cristo e por isso recebemos a salvação. Mas por quê? Porque ele ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, agora aquele que estava faminto não está mais. Não está mais faminto. Então a ceia não é simplesmente o ato de comer alguma coisa. Agora é de manifestar a ressurreição de Cristo. É dizer, eu não tenho mais fome.
Eu não tenho mais fome. A minha fome agora é daquele pudim gostoso, daquela alcatra, mas eu não tenho mais a necessidade de buscar algo que alimente a minha alma, porque Jesus Cristo sanou este problema. Ok? Mas na manifestação, depois da ceia, existe algo chamado de comunhão, que é a parte em que a igreja tem que se envolver na manifestação da ressurreição de Cristo. E eu quero que os irmãos entendam, a igreja de Cristo não é a casa. A igreja de Cristo não é a casa. Aqui tem parte da igreja de Cristo. A igreja de Cristo está espalhada por toda face da terra. A igreja de Cristo não está só em um local. Eu desejo, no meu coração, que todos que estão aqui sejam igreja, façam parte da igreja do Senhor, da igreja salva. Porque, às vezes, num lugar, nem todos são igreja. Mas a igreja presente, essa manifesta a ressurreição de Cristo através dos dons espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no versículo ainda de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 19, quando havia aquela confusão, né, das pessoas saírem correndo para comer e sair correndo para casa de barriga cheia e os outros passando fome, Paulo diz assim, e até importa que haja, versículo 19, até importa que haja hereges, porque eles estavam deturpando algo que Jesus mandou. E o que Jesus mandou? Repartir. O que Jesus mandou, assim como eu fiz, façam também. Eu morri por vocês, eu dei a minha vida por vocês. Então vocês façam também. Naquela igreja, alguns hereges, eles tomavam partido em querer tirar alguns para o seu grupinho e dispensava outros, e isto era heresia, porque estavam deixando pessoas de fora, pessoas que tinham necessidades, estavam ficando de fora, e isso é heresia, são hereges as pessoas que botam pessoas que têm necessidade para fora, pessoas que precisam ouvir, pessoas que precisam ser alimentadas, pessoas que precisam da palavra de Deus. Então, ele está dizendo, até importa que haja heresia. Para quê? Para que os verdadeiros apareçam. Numa congregação, a igreja verdadeira precisa manifestar a vontade de Deus, dizendo não aos hereges, não àqueles que tentam deturpar a palavra de Deus fazendo grupinhos. Ele começa a nos mostrar que a igreja de Deus viva, ela não anda segundo a vista humana, mas segundo a vista espiritual. Como dizem alguns doutores na palavra, segundo a cosmovisão de Deus. Não a cosmovisão humana, aquilo que eu enxergo é aquilo que eu acho que tem que ser. Não, é o que Deus quer, é aquilo que tem que ser. Ok? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7, para manifestar a vida de Cristo no corpo. Olha o que diz aqui, do versículo 1 ao 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu não vou falar de dons espirituais. Numa outra oportunidade, sim. Eu só quero que os irmãos entendam. Versículo 2. Vós bem sabeis que nós, eu e vocês, éramos gentios, não éramos povo de Deus. Não, antigamente, antes da nossa conversão, nós não éramos povo de Deus, levados aos ídolos mudos. Por quê? Porque só existe um Deus, e as outras coisas são ídolos, porque não falam, só Deus fala, só Deus olha, só Deus vê, conforme vocês eram guiados. Antigamente, nós éramos guiados pelos ídolos mudos, antes, quando não éramos de Deus. Portanto, versículo 3, vos quero fazer compreender que ninguém
que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Entenda uma coisa: quem é a igreja fala pelo Espírito de Deus. Quem não é igreja não fala pelo Espírito de Deus. Mesmo que a pessoa que não é igreja diga: o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, mas ela falou daquilo que ela acha no seu coração, não porque ela compreendeu. Eu coloquei um versículo hoje na casa, e é um versículo que fala sobre isso, porque a Bíblia diz que nós aprenderíamos pelo Senhor. Eu estou pregando aqui na frente, vocês estão aprendendo de mim ou de Deus? Se for de Deus, glória a Deus. Agora, se for de mim, meu irmão, vocês só podem sair empolgados daqui ou com raiva de mim. Tanto faz. Mas se for de Deus, é o que transforma a vida de vocês. Porque eu não estou falando de mim. Não sou eu que estou ensinando. Entendam isso. Mas Deus levantou homens para que esses homens falassem do que era dele. Não para falar do que era da vontade deles. Eu cismei com o negócio aqui, posto legal isso para a igreja. Igreja, olha, eu acho bom, entendeu? Vou falar assim, até porque diz na Bíblia. Não, o que eu acho, ainda incluir a Bíblia, está tudo errado. Eu tenho que falar segundo o que vem de Deus, porque eu só posso louvar a Deus se eu tiver o Espírito de Deus. É o que está escrito no versículo 3. Vou ler de novo. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é maldito, anátema é maldito. Ninguém pode amaldiçoar a Deus se tiver o Espírito de Deus. Da mesma forma, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não tiver o Espírito de Deus. Muitos não têm o Espírito de Deus e dizem que Jesus é o Senhor, mas diz em vão, porque não compreendem. Ok? E aí vamos lá. Aí diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Entenda, a ceia do Senhor, o culto do Senhor, a manifestação da ressurreição de Cristo é dado aos filhos de Deus para o que for útil. Se não há utilidade, não é do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus está movendo coisas no meio da igreja, é para o que for útil. Já é uma coisa que a gente precisa pensar e analisar. Quando há coisas no meio da igreja, isso está acrescentando ou não está acrescentando? Está edificando ou só está empolgando a igreja? Está trazendo fundamento ou está trazendo afundamento para a igreja? Entenderam, né? Fundamento ou afundamento, né? A pessoa está naufragando. A manifestação de Deus, por causa da sua ressurreição, Cristo está vivo em nós quando há utilidade. Se não há utilidade, não é de Deus. Pode jogar fora, não precisa. E aí ele vai falar para a gente mais um seguinte, assim, segundo a sua vontade, do 8 ao 11. Olha só, é o que nós vamos ouvir bastante sobre isso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outros, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um. Como? Não é por provocação. A nossa reunião como igreja, ela tem como objetivo manifestar o desejo do Espírito, de formas diferentes até. Nós não somos iguais.
Nem todos vão fazer a mesma coisa, mas do mesmo Espírito vêm as operações para se fazer as coisas. Não pode eu cismar com uma coisa e o outro irmão cismar com outra coisa, e aí ficar choques de ideias, e não houver uma centralidade onde a gente entende que é o Espírito de Deus que está falando. Porque se há choques de ideia, nós precisamos entre calma. Gente, só para alertar, eu não estou falando que a igreja está passando por isso, não. Tá bom? É ensinamento. É ensinamento. E eu acredito que para a gente manifestar mais de Deus, nós precisamos compreender o que é de Deus. Ok? Tá bom? Não se assuste. Meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa na igreja? Não está acontecendo nada. Glória a Deus por isso. Mas também, se estiver acontecendo, em nome de Jesus vai acabar, para que a gente compreenda. Então, tudo que for feito na igreja, primeiro, é para o que for útil. Segundo, tem que ser pelo Espírito de Deus, para manifestar a vontade de Deus, para que o povo, para que o corpo cresça, para que a igreja seja saudável, para que o mundo veja Cristo. E para que o mundo veja e compreenda que nós não nos guiamos por vista. Para que o mundo veja que a gente não diz, esse pode, aquele não pode. Não, esse como tem uma certa situação financeira boa, ele pode estar na frente. E esse como não tem uma certa condição financeira, não fica lá para trás, porque você não vai acrescentar nada. No reino de Deus não existe isso. Deus levanta crianças para falar com pessoas cultas. Deus levantou até um burro para falar com um profeta. Não vai levantar pessoas diferentes? E olha, estou falando de um burro animal, porque somos todos iguais diante de Deus. Não há sabedoria diante de Deus humana. Todos somos ignorantes na questão de Deus. Porque quem tem o conhecimento é Ele, ninguém mais. Eu não posso dizer que eu sou mais sábio que os irmãos, porque estou aqui na frente. Foi-me dado o direito de pregar a palavra dele, e não a minha. Foi dado o direito aos irmãos a ouvir a voz de Deus através desse pastor. E só. Porque no dia que esse pastor começar a falar dele, meus irmãos, não tenham dúvida, deem meia volta e partam. Procure alguém que fale de Deus. Não percam para deixar com que amizade, carinho, influencie no mover de Deus. Entendam isso, isso é muito importante. Não estou falando para dispensar as pessoas, mas estou falando para a gente entender de onde vêm as coisas. Elas precisam vir de Deus. Isto é ceia, isto é comunhão, isto é manifestação da ressurreição de Cristo no meio da igreja. E volto a dizer, não estou falando de congregação, estou falando da igreja que vai reinar os céus. Ele fala agora do versículo 12 ao versículo 14, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Por isso, todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Entenderam? A igreja está aqui, mas a igreja está lá e a igreja está acolá. Nos quatro cantos da terra, a igreja está. Por que a igreja está nos quatro cantos da terra? Porque Cristo ressuscitou e a igreja de Deus manifesta em todo lugar a fragrância do poder de Deus. Então eu não posso dizer que este lugar é a igreja de Deus. Mas eu posso dizer que, como igreja de Deus, eu preciso manifestar a vida de Deus. Sendo eu japonês, grego, alemão. Lembra da mensagem de quinta-feira? Nós falamos, todos os homens serão salvos? Não, a igreja de Deus é salva, de todos os povos, de todas as nações. A igreja de Deus foi chamada para representar, para manifestar a vida de Deus. E aí vocês têm que começar a olhar para vocês e dizer, quem eu sou? Eu sou a igreja de Deus? Eu manifesto a vida de Deus? Eu manifesto a ressurreição de Cristo na terra?
Mas vamos lá, olha só o que diz o versículo 15 ao 16. Se o pé disser, percebe bem isso, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Paulo está dizendo o seguinte: se por acaso, digamos que eu seja orelha, porque eu tenho mais orelha que os irmãos, digamos que eu diga assim, eu não quero ser orelha, eu queria ser mão, eu vou deixar de ser orelha? Você vai continuar sendo orelha, e você não vai ser mão. Não adianta você querer ser outra coisa, se Deus manifestou que você fosse aquilo, e aquela pessoa, daquele jeito, manifestando daquela forma. Entende o que eu estou dizendo? Eu não posso querer olhar para alguém e dizer, eu quero ser como aquela pessoa. Esquece, porque nesse reino, quem manda é Cristo. Se Cristo é quem manda neste reino, neste corpo, você vai ser o que você é, porque Ele te colocou para ser isso. Assim, se você é orelha, você vai ser orelha, você não vai ser mão. Se você é pé, você não vai ser dedo, não adianta. Pé tem dedo. Se você é pé, você não vai ser mão. Entendam, não tem como mudar. Você foi estabelecido no corpo de Cristo. Foi estabelecido para fazer aquela função no corpo de Cristo. Você não vai ser outra coisa no corpo de Cristo. Não, você vai ser aquilo que foi determinado por Ele. E, gente, como isso é importante, como isso é gratificante entender que Deus te chamou e te deu algo, um ministério. E às vezes o teu ministério, e geralmente o ministério, e todas as vezes, nunca é igual ao outro. Por que não é igual ao outro? Porque somos um corpo, somos diferentes. Temos diferentes funções. Não é a mesma função, mas é o mesmo corpo. É o mesmo cérebro, é a mesma mente brilhante, notável. A mente é notável, mas o corpo precisa entender que faz parte desta mente, desta cabeça, que é o Senhor Jesus. Versículo do 17 ao 20, olha o que diz aí, olha o que diz. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Você imagina um olho dirigindo a igreja, né? Quem ia conduzir esse olho? Ele ia ver, mas ele não ia andar. Imagina se fosse uma orelha dirigindo o corpo. Ele ia escutar, mas ele não ia ver, ele não ia falar. Imagina se fosse tudo boca, falar, não ia ter ninguém para ouvir, nem para olhar. Quando viesse o perigo, quem ia dizer, olha, está vindo perigo? Não ia, a boca ia continuar falando sem entender que viria perigo. Quem ia sentir o cheiro da marola nesse lugar, se não houvesse o nariz, a boca, os olhos, para dizer, daqui a pouco está todo mundo doidão na igreja. Esse aqui foi uma brincadeira, né? Porque de vez em quando tem uns aromas aqui que a gente fica... Eles sabem, pô. Tem hora que eu já estava ficando meio tonto aqui. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Precisa haver membros. Não pode ser apenas uma coisa. Você imagina se só existisse o pastor, ou pastores só na igreja. Quem ia ser pastoreado? Quem ia ajudar o pastor em oração? Ou orar para as pessoas do lado de fora? Não haveria um mover de Deus, porque o único que é completo é Jesus. Jesus não precisa de mim nem de vocês. Mas quando ele subiu, o que ele precisou deixar na terra? O seu corpo. É a igreja. Jesus não precisava, quando Jesus estava aqui, tudo ele fez em favor dos seus. Tudo, quando ele estava aqui. Ele não precisava nem dos discípulos. Os discípulos estavam aprendendo com ele. Os discípulos estavam recebendo e bebendo dele. Mas quando ele morreu e ressuscitou, como que ele ia manifestar o seu poder? No seu corpo, espalhado pela face da terra. E quem é o corpo de Cristo? Somos nós.
Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós devemos agir segundo o que Ele tem nos dado. E não segundo o que eu acho que eu tenho que ser, mas segundo o que Ele dispensou a nós. Versículo 21 ao 25 diz assim: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Agora fica nervoso o negócio. Não tenho necessidade de ti, nem ainda cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. Antes, percebe, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Eu preciso falar alto. Tem gente que fala assim, eu não sirvo para isso. Quem disse que não? Às vezes aquele que não aparece serve muito, não serve muito, mas é muito mais necessário que às vezes aquele que está no púlpito, pregando, falando, cantando. E nós sabemos disso, que uma igreja que não tem intercessores, pessoas que nem às vezes aparecem no microfone, quão são importantes na igreja. Eu não posso dizer, a minha oração presta de vocês, não. Olha, eu não necessito de vocês, me ouçam só, tá bom? Porque eu fui chamado pastor. Se eu sou pastor, eu oro, eu prego, eu canto, eu dou profecia, eu dou ensinamento, eu faço tudo aqui. Não, é um corpo. Somos o corpo de Cristo, e se somos o corpo de Cristo, precisamos manifestar aquilo que Ele nos deu. E ninguém pode dizer para o outro, você não serve. Mas é tão fraquinho. Não. Já viu que os programas... A gente gosta de ver MasterChef por causa das comidas, né? A gente gosta de ver negócio de comida, não sei por causa de quê, né? Aquelas coisas gostosas. E aí, quando tem aquelas provas em grupo, né? Aí o pessoal começa a escolher, vai escolhendo um, vai escolhendo o outro, e aí sempre fica um pessoalzinho para o final. Igual futebol, lembra, Henrique, quando jogava bola, o pessoal vai escolhendo. Nunca ninguém me escolhia de primeiro, era sempre para o finalzinho. Por que será? Mas no reino de Deus não tem isso. Não existe o mais fraco. Parece que tem alguém mais fraco. Mas no reino de Deus não tem mais fraco. Por que não tem mais fraco? Porque quem está movendo naquela pessoa é o Espírito de Deus. E aí, ai de mim, se eu for contra o Espírito de Deus. Entendem isso? Olha a continuação da leitura. Versículo 23. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para quê? Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. Entenderam isso? Deus nos fez diferentes, com diferença na diversidade da manifestação da vontade dele. Mas nós devemos agir de igualdade com todos, entendendo que foi Deus quem deu e fez assim. O corpo de Cristo não há diferença, não há divisão ao Cristo e ao seu corpo. E esse corpo precisa andar, esse corpo precisa manifestar. De que forma manifestamos? Segundo a vontade dele, não segundo a nossa cabeça. Entendendo que cada um tem a sua função e não existe mais fraco ou mais forte. Existe a vontade daquele que é o Todo-Poderoso de mover aquilo que ele quer. Você já viu, às vezes, no nosso corpo, o que nós fazemos, é o que está escrito aqui. Nós olhamos para a parte do corpo que mais a gente admira e a gente mais exalta ela. Principalmente as mulheres gostam disso, né? Mulherada, não estou falando dessas aqui, não. Algumas lá de fora. É assim. Aqui não, aqui ninguém faz isso. Mas, geralmente, o que a gente faz no corpo é isso. A gente olha para o que mais aparente, para o que mais chama atenção, para o que mais vai dar ibope, e a gente exalta, coloca lá em cima.
E aquilo que a gente olha assim, diz assim, não, vou esconder, porque não é grande, né? Vai ficar todo mundo olhando estranho, né? Meu nariz, vou tentar dar uma maquiagem aqui para dar uma escondida, né? Meu dedo do pé é estranho, não vou usar sandália, não, vou usar só sapato fechado, para ninguém olhar para o dedo do meu pé. É assim que a gente age, e é tão importante o dedinho do pé quanto qualquer outro membro do corpo. É isso que Paulo está falando. Nós honramos aquilo que não devemos honrar. Aliás, nós damos mais honra àquilo que nós não deveríamos dar honra. Mas deveríamos entender o versículo 25. O que está escrito no versículo 25? Leiam para mim, por favor. Hã? O que ele está dizendo aí? Eu preciso olhar para o meu irmão e cuidar dele. Olha a continuação do texto, do 26 e 27, diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em... Isso aqui é lindo demais. Ele está dizendo que eu preciso cuidar do meu irmão, e o meu irmão precisa cuidar de mim. Ele está dizendo que eu preciso ver a necessidade do meu irmão, como o meu irmão precisa ver a minha necessidade. Ele está dizendo que quando o meu irmão, vamos dizer no modo popular, né, o que a gente entende, quando o meu irmão se der bem, eu preciso me alegrar com ele. Quando o meu irmão se der mal, eu preciso estar triste com ele. É isso que está falando. É como se ele estivesse se dando mal e eu também, porque somos membros do mesmo corpo. Nós não somos só membros do mesmo corpo, mas nós somos membros, em particular, de Cristo. O corpo de Cristo é dele. E se é dele, eu preciso entender que se eu sou corpo e você é corpo, eu não posso agir comigo de uma forma e com você de outra. Eu não posso olhar só para as minhas mazelas, eu tenho que olhar para as suas mazelas. Eu não posso olhar simplesmente para o que você adquiriu de bom. Eu tenho que olhar só para o que eu adquiri de bom, mas para o que o meu irmão também adquiriu. Eu preciso entender isso, e eu preciso manifestar essas coisas. Entende? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esse é o corpo de Cristo. Esse é um entendimento que nós precisamos ter. Por quê? Porque somos membros do corpo de Cristo. Ok? Olha o que diz agora, do 28 ao 31. A uns, pois, Deus, na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores, mestres, pessoas que entendem e falam da palavra? Não. São todos operadores de milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. A Bíblia está dizendo para nós que ele repartiu do seu melhor para cada um, segundo a sua vontade. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são pastores, nem todos receberam os mesmos dons. Às vezes a gente ouvia isso e as pessoas confundem isso, né? Quando se fala de batismo e as pessoas vêm com batismo de fogo e as pessoas acham que a pessoa é batizada no Espírito quando ela fala em línguas. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso. Vai receber o Espírito Santo, vai falar em línguas. Não, a Bíblia declara aqui que nem todos falam em línguas. E essa pessoa não foi batizada pelo Espírito. Se ela não foi batizada pelo Espírito, ela não tem o Espírito de Deus. E se ela não tem o Espírito de Deus, ela não é de Deus. A Bíblia fala lá em Romanos 9, capítulo 10, versículo 10. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Não recebeu o selo, não recebeu o batismo, não recebeu a garantia. Então, nem todos vão fazer as mesmas coisas. Se alegrem com isso, não permitam que ninguém diga você tem que fazer. Você não tem que fazer, você tem que entender qual é a sua função
no corpo de Cristo. Quem é você? Qual é a sua identidade? Como você pode manifestar a vontade de Deus no corpo, na igreja? E eu vou abrir um parêntese bem grande. Não é cantar. Não é cantar. Cantar não é o nosso ministério. Não é o ministério bíblico. Não. Nós cantamos porque estamos em comunhão e Deus deu a alguns a facilidade de cantar e de tocar, mas o corpo de Cristo, que não é esse lugar, que não é a casa, que é a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra, recebeu de Deus o Espírito de Deus para manifestar a vontade dele em todos os lugares, seja no nosso momento de culto, com as pessoas cantando ou não, seja sentado no banco ou não. De repente Deus deu algo no banco que não deu para quem estava falando. De repente vocês saíram daqui e viram alguém necessitado e Deus deu a condição de ajudar o necessitado. Isso é dom que vem de Deus, de perceber que Cristo morreu por você, sendo miserável, pecador, e viu a necessidade do irmão e você fez como Cristo fez. Isso é dom, isso é manifestação da igreja, não para honrar o seu nome, mas para honrar o nome de Cristo. Isso é dom. Isso é a manifestação do corpo. Nós precisamos andar, não só andar, mas como nós precisamos nos respeitar em amor. Não só precisamos nos respeitar em amor, como não podemos dividir a igreja e de dizer este é melhor e aquele não é. Somos todos iguais diante de Deus, mas com diferentes funções. Nós aprendemos com crianças, nós aprendemos com os adultos, nós aprendemos que a manifestação de Deus é dada para o que for útil. E a utilidade de Deus não é segundo o pensamento do homem. Vocês estão entendendo isso? Essa igreja precisa andar. E eu digo, esta congregação precisa andar. Nós não podemos andar no entendimento de que essa igreja é perfeita, esta congregação é perfeita. Nós precisamos entender que a igreja de Deus é perfeita. E que a igreja de Deus, nós vamos encontrar ela por toda a face desta terra. Nós podemos estar num ônibus e encontrar alguém que faz parte da igreja de Deus. Nós podemos estar andando de carro e encontrar alguém que faz parte da igreja de Deus. E ali manifestar a vontade de Deus em vários lugares, como aqui também. Não se limite a olhar naquilo que você acha que é certo. Se limite a entender o que Deus quer para a minha vida. O que eu posso acrescentar no reino. Aliás, o que Ele quer que eu acrescente no reino. O que Ele quer que eu manifeste segundo a vontade dEle no reino. O que Ele quer. Foi para isso que Deus nos chamou. Para comer da sua palavra, nos alimentar da sua palavra, e não só nos alimentar, mas agora repartir de diferentes formas, mas a todos que podem ouvir e ver a manifestação da igreja no mundo. E aí a gente termina dizendo, e o vínculo? O que é o vínculo disso tudo? 1 Coríntios capítulo 13, e eu só vou ler. O vínculo é o amor. E esse vínculo não é o amor que um homem sente por uma mulher, não é um amor que um pai sente por um filho, a mãe sente por um filho, ou de um filho sente para os seus pais. Não é. Esse amor é o amor que vem de Deus. No grego original é o ágape. Não é o ágape da comunidade, ágape semente de adoração. É o ágape de Deus. É um amor que só Deus tem ao mundo. Não é um amor fingido, não é um amor de troca, é um amor que só vem do trono de Deus. E aí Paulo escreve sobre este amor que precisa estar em nós. É o vínculo, é o que nos une, é o que nos faz estar firmes como igreja, é o amor que vem de Deus. Este amor foi derramado em forma de sangue, este amor foi derramado pelo seu poder e ele vive em nós através do Espírito de Deus. É esse amor que nós precisamos demonstrar, manifestar, caminhar segundo este amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor que vem de Deus,
Seria como o metal que soa ou como o sino que faz barulho. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor que vem de Deus, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor de Deus é sofredor, é benigno. O amor que vem de Deus não é invejoso. O amor que vem de Deus não trata com leviandade, nem se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se alegra, não folga, não fica à vontade com a injustiça, mas se alegra, fica à vontade, feliz, tem prazer com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que vem de Deus nunca falha. Mas havendo profecias, cessarão, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então entendam, porque agora vemos como um espelho, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor que vem de Deus. Por que eu li que é o amor que vem de Deus? Porque a tradução correta é essa. Porque no mundo as pessoas acham, eles até colocam esse texto para casamento, para alguns congressos, mas como se fosse algo de homem para homem. Esse texto não foi escrito como se fosse caridade, como se fosse um favor que eu estivesse fazendo para alguém. Não, ele foi escrito como algo que vem de Deus e de Deus somente. Se o amor vem de Deus, eu preciso botar o meu orgulho na sacolinha, amarrar e jogar fora. Para que Ele sustente a minha vida e, através do amor dEle, sustente a vida do meu irmão. E não só sustente a vida do meu irmão, mas como eu e o meu irmão, eu e vocês, e o povo de Deus espalhado pela face da terra, ande, caminhe. O mundo está tentando quebrar as nossas pernas, quebrar os nossos braços, quebrar e arrancar a nossa língua, para que a gente não ande, para que a gente não faça boas obras e para que a gente não pregue a palavra. Mas nós entendemos o que é perfeito, e o que é perfeito vem de Deus, e por isso nós, segundo a vontade deles, torcemos o nosso nariz para o lado certo, né? Porque às vezes as pessoas torcem o nariz para o lado errado, e nos humilhamos diante dele para dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade e o teu querer, porque sou teu, e se sou teu, quero manifestar o teu querer. Amém, igreja?